Beleza? Então, de volta aqui, sequenciando esse bloco de número 2, da sua aula de número 3, para o seu curso de frentista abastecedor. Deixa eu puxar aqui para você, depois eu volto lá. Gente, aqui é o seguinte, então tenho aqui história do petróleo, né? A origem do petróleo, fiz aí esse rebuscamento. Vou estar trabalhando aqui também com vocês, passar uns filmezinho aqui, ó, para vocês, tá? Então vou estar a próxima lição, as próximas lições eu vou estar passando os filmes na sequência aí para poder a gente pegar essa compreensão das abordagens, tá beleza? Então, história do petróleo do Brasil. Deixa eu pegar essa parte aqui da história do petróleo no Brasil. História do petróleo no Brasil. E vamos fazer aqui um pouco desse rebuscamento, como que se deu nesse contexto aqui. Beleza, então vamos lá. História do petróleo no mundo, vamos pegar lá o contexto. A pergunta é a seguinte: qual o país que explorou o petróleo comercialmente? Qual o primeiro país que explorou o petróleo comercialmente no mundo? Tá? O primeiro país a explorar o petróleo comercialmente no mundo foi Estados Unidos, no estado da Pensilvânia, onde o petróleo começou a jorrar. Então diz até o seguinte, que não foi o homem que encontrou o petróleo, foi o petróleo que encontrou o homem. Pois bem, então diante disso, diante desse encontro aí do petróleo com o homem, lá no passado os egípcios já usavam para a guerra, que era talvez chamado de betume, e aí, mas só que era mais do ponto de vista mais artesanal. O Adam Drake, que foi o que deu começou a acreditar, né, que o petróleo podia, né, se transformar na grande potência, e aí ele faz essa revolução na extração de petróleo, construindo torres, tirando petróleo para utilizar na lamparina. Ah, professor, o senhor falou lamparina? Isso mesmo, para utilizar na lamparina. Então, o que acontece? Antes do petróleo, a comunidade, o mundo, ele só se confraternizava no período do dia, porque à noite tinha que dormir. E aí, as festas, os arraial, ocorriam normalmente nas épocas chamadas de época de estiagem, porque aí era exatamente onde tinha, né, como fazer uma fogueira, né? Por isso a fogueira é muito interessante do ponto de vista histórico. Tinha como fazer a fogueira e se confraternizar no período noturno, né? E sempre em área externa, né? Sempre na parte, não dentro de casa, fora. Por isso que tem essa referência aí, né? Da fogueira com o arraial e da fogueira com o período do verão, né? Vamos supor assim, no período de estiagem, isso vai depender de cada região do mundo. Beleza, então quando chega o petróleo, quando chega essa ideia, né? Quando chega essa ideia do petróleo, de que as pessoas poderiam usar lamparina, então os Estados Unidos ficou meio que aí no topo, né, da hierarquia, porque é ele que tinha aí descoberto o petróleo, né, descoberto esse meio de utilizar o petróleo. Beleza, então o que faz? O Adam Drake sai do cenário, e entra o Rockefeller, né? Então o Rockefeller, ele é um cara que industrializa o petróleo. Então o petróleo ele era vendido in natura, ou seja, ele era vendido do jeito que era extraído. Era vendido em casa, né? Então as pessoas dão lamparina. Então, e outra coisa, era só a classe, inicialmente era a classe abastada, né? Só a classe que tinha dinheiro, que tinha acesso, né? Então o petróleo ele nunca foi um produto barato. As pessoas, mas a gasolina tá cara, não sei o que, vende teu carro e compra uma bicicleta. Aí tu não vai gastar gasolina. Petróleo sempre foi artigo caro, sempre foi um produto de luxo. Então,
O que que acontece? Desde a época da lamparina, o petróleo já era caro, tá certo? Tá beleza, então? Então vamos seguindo em frente aqui sobre a história do petróleo e suas influências na economia e na vida das pessoas. Esse vídeo aqui, o primeiro eu fiz de 5 minutos, mas esse eu vou me estender um pouquinho a mais. O WhatsApp, para quem está vendo pelo WhatsApp, o WhatsApp ele abre até 64 megas, tá? Mas eu não gosto de colocar até 64, eu vou colocar em torno de 40, 50 megas para poder ser fácil de baixar. Então, normalmente eu faço vídeos curtinhos de 5, 6 minutos, tá? Por isso eu já volto com todos vocês.